Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Fátima Muniz, e hoje eu trago para vocês um relato que foi enviado aqui para o canal pelo e-mail relatosdefantasmas, tudo junto, @hotmail.com, e foi enviado por uma parenta da Laura e da Helena, que são duas irmãs e que vivenciaram essa história que vou contar agora para vocês. Já está tudo passadinho aqui pro caderno. Como é meu hábito, prefiro que seja assim, nisso já que meio que entendo direitinho aqui o caso, né? E aí achei muito interessante, venho dividir com vocês. Muito obrigada por ter enviado para nós aqui, tá bom? Então, o que aconteceu? Laura e Helena, duas irmãs, há alguns anos atrás, elas se submeteram a uma viagem ao interior para validar uma procuração. Por que elas foram validar essa procuração? Era um imóvel do avô delas, que já havia falecido, então foi vendido para poder quitar algumas dívidas dos parentes, dos herdeiros, né? E mesmo que fosse pouquinho, já ajudaria muito as duas irmãs e a família delas, que estavam vivendo passando dificuldades até para comer, até para a alimentação. Então elas foram. E foi uma viagem assim muito cansativa, elas apreensivas também de retornar à cidade depois de tantos anos. Elas mudaram de lá já havia 10 anos. E foram 15 horas de viagem, uma viagem bem prolongada. E quando elas chegaram no local, já passava das 10 horas da noite, aquela rodoviária já bem assim deserta, né? Chegaram lá e estavam com o endereço da Dona Conceição. Dona Conceição era uma vizinha delas, onde elas frequentavam a casa uma das outras, né? Ali naquele período ali de 9 anos que viveram nessa cidade. Então eram bem amigas. Dona Conceição muito amiga da mãe das meninas, e elas iriam pedir para passar a noite lá. Então chegaram lá com o endereço, o nome da Dona Conceição, todinho, e foram, né? E elas só levaram somente ali o dinheirinho para voltar no outro dia no ônibus e para pagar o cartório. Não tinha dinheiro sobrando para pernoitar em lugar nenhum. Então iriam pedir esse favor. Chegando próximo à casa da Dona Conceição, elas logo perceberam que estava acontecendo lá uma festa, um evento, a casa bem iluminada, cheia de convidados, aquela conversa bem animada. E quando elas tocaram a campainha, veio um rapaz de mais ou menos uns 40 anos atender, e ele era o novo proprietário da casa. Dona Conceição enviuvara 2 anos antes e aí vendeu a casa, ficou desgostosa, quis voltar para a Bahia, vendeu a casa para ele, então ele não pôde ajudar, né? Não conhecia as moças. E aí elas ficaram sem saber o que fazer, desoladas, e aí uma delas pensou, vamos pernoitar na rodoviária, vamos passar a noite lá. Aí a outra falou, a Laura falou, Helena, você tá louca? Aquele lugar deserto e escuro, com pessoas assim estranhas, que eu fiquei até um pouco amedrontada. Não, lá não. Que tal nós irmos para a casa de Dona Durva? Aí a irmã, Dona Durva? Dona Durvalina, não lembra dela? Ela até era benzedeira, já nos benzeu algumas vezes quando éramos crianças. Aí ela pensou, realmente, Dona Durva, bem lembrado. Então elas resolveram ir. Para chegar na casa da Dona Durva, era uma caminhada de mais ou menos 1 hora. E elas foram caminhando, chegaram lá por volta das 11h30 da noite. Chegando lá, a casa estava muito assim maltratada, o jardim muito destruído, acabado, já não existia mais as flores, era um mato crescido, tudo muito assim mal conservado, né? Elas até ficaram um pouco admiradas, aí bateram palmas, nada de alguém atendê-las, né? Aí elas pensaram, meu Deus, será que ela não está aí? Aí a irmã que sugeriu pensou, meu Deus, trouxe minha irmã para esse fim de mundo, será que não vai ter ninguém? Aí a Helena falou, poxa, a Dona Durva era tão boazinha, né? Era tão boazinha com os animais, com os gatinhos, com os cachorros, não deixava nenhum animal desamparado, não será nós que ela vai desamparar, com certeza ela nos dará uma noite tranquila e segura. Mas elas bateram palmas mais uma vez, aí abre-se a porta da sala e quem aparece? Dona Durvalina. Toda no seu vestidinho florido, de algodão, lencinho nos cabelos, aquele jeito manso, tranquilo. Ela era bem alta, magra, e as recebeu muito bem. Pediu para que elas entrassem, elas entraram. Aí elas pediram, né, o abrigo, explicaram toda a situação. E a Dona Durva falou, olha minhas filhas, eu cheguei de uma viagem muito longa. Então aqui em casa não tem luz
e nem luz e nem comida. Mas o abrigo eu posso dar a vocês podem ficar aqui tranquilas. Aí elas olharam assim meio assustadas, né, para casa, porque a casa estava muito escura, realmente um breu total. E elas perceberam que em cima dos móveis eles estavam tampados com lençóis. Aí a dona Durva falou, olha, ela tocou no ombro da Helena e falou, em cima da mesa tem um toquinho de vela e uma caixinha de fósforos, acenda as velas. Aí ela acendeu aquela velinha que ela achou, realmente a casa bem escura, né, tudo tapadinho. E aí a dona Durva falou, vocês podem deitar no quarto, fiquem à vontade, descansem. As meninas estavam tão cansadas que nem repararam muita coisa. Deitaram, dormiram aquele sono assim reparador, conciliador, acordaram renovadas, com o raiar do dia, com o sol entrando pela janela. E aí, com o dia claro, elas observaram que a casa estava mesmo fechada há muito tempo, com muita poeira, com aquele cheiro, né, de fechado, de mofo, os lençóis sobre os armários e móveis. Elas ficaram meio assim, né? Mas como a dona Durva falou que estava viajando, tudo bem. Elas esperaram, procuraram por ela no jardim, não a encontraram. E aí a hora já estava passando, elas tinham hora marcada no cartório, então elas resolveram se adiantar, não puderam se despedir. Chegando no cartório, elas encontraram um primo. Já saindo, elas já tinham resolvido a situação, já estavam saindo do cartório e encontraram esse primo. E aí o primo perguntou o que elas estavam fazendo ali quando elas haviam chegado, né? E porque elas não haviam procurado ele. Elas falaram que já não tinham mais o endereço dele, tudo, né? Não tinham como achar. E que elas tinham passado a noite na casa da dona Durvalina. Aí ele, dona Durvalina? É, dona Durvalina, benzedeira que nos benzia quando éramos crianças. Ele, dona Durva, não é possível. Ela faleceu tem 5 anos. Elas ficaram assim meio estarrecidas, né? Uma cutucou assim a outra, não contaram nada pro primo e ficaram assim pasmas, né? Que mesmo ela já não fazendo parte dessa vida em carne e osso, né? Ela veio como espírito para socorrê-las, né? Então elas guardam isso com muito carinho, esse fato, não ficaram com medo, nada, ficaram muito agradecidas. Então, o que eu penso, e elas até pensaram, comentam abaixo, que ela era uma pessoa tão boa, tão caridosa, tão generosa, que pressentindo a aflição das meninas, pressentindo assim, tendo aquele pressentimento que elas corriam perigo, tendo aquele pressentimento que elas chamavam por ela, ela pôde vir ajudar, né? De tão bondosa que ela era, de tão caridosa. E ajudou, acolheu, deu abrigo a elas e ali depois ela foi embora, né? Teve aquela licença momentânea que foi o suficiente para ajudar as meninas. Então, elas gostariam muito que compartilhasse aqui no canal. Então, Laura, Helena e a parente de vocês que escreveu, muito obrigada. Eu concordo com vocês, ela veio mesmo ajudá-la, teve essa permissão, deveria ser uma pessoa muito boa, generosa, bondosa e fez mais uma caridade mesmo, já não estando entre nós, tá? Então é isso, se vocês gostaram, deixe aí o seu likezinho, se sentirem à vontade, compartilhem. Passem aí para os parentes e os amigos, quem gosta de um bom conto, né? E se tiver algum conto que queira compartilhar, é só mandar para o e-mail relatosdefantasmas@hotmail.com, tá bom? Um grande beijo de carinho, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!